Olá, eu sou o pastor Dárcio E eu, Nilza. e nós estamos aqui para mais um culto de adoração ao Senhor, o culto da família. E antes de a gente começar o culto da família, eu gostaria de convidar você a participar com a gente desse novo projeto, Rádio Viniarde, a rádio que está por internet, uma rádio que está todo o tempo só louvando ao Senhor. Então, eu gostaria de pedir que você estivesse aí ouvindo a rádio, que você estivesse compartilhando da rádio com outras pessoas, convidando pessoas para estar conosco dentro desse chamado, dentro desse ministério. Você pode acessar a rádio através de um telefone, através de um tablet, através de um computador, qualquer equipamento que entre na internet. Então, hoje o site está todo em português, exceto esses banners que você está vendo aqui. Esses banners a gente tem eles em chinês, em espanhol, em inglês e também em português. E se você quer ouvir numa outra língua, você vem aqui em cima, olha. Aqui em cima você pode pedir para traduzir. Então, ele vai traduzir todo o site, exceto os banners. Então, venha fazer parte desse ministério, venha fazer parte daquilo que o Senhor tem colocado na nossa mão. E nós estamos aí com a Rádio Viniarde levando a palavra de Deus às nações. Então, em nome de Jesus, e você é o nosso convidado para estar junto com a gente aí nesse chamado ministerial. Bom, o nosso culto da família, ele acontece todos os domingos, e com um detalhe, né? Hoje é o último domingo do mês, e no último domingo do mês, na próxima semana, a gente vai ter Santa Ceia do Senhor. Então, você já vai preparando aí os seus elementos para participar da Santa Ceia com a gente. E também, né, nós temos 2 louvores, como você participou aí. Você que não está entrando online, o YouTube é uma grande bênção, né? O YouTube é uma maravilha, porque você pode ver a hora que você quiser, quando você quiser. Só que você não participa da oração, você não participa dos louvores, você não participa do bate-papo que a gente tem antes e depois do culto. Então, eu te convido também para que você venha a participar online com a gente. Então, essa semana, nós precisamos de 2 novas músicas. Então, se você tem uma sugestão, sabendo que a primeira música é uma mais agitadinha, né? E a segunda música é mais calma, para a gente acalmar o nosso coração e receber a palavra do Senhor em nome de Jesus. Bom, nós temos aqui a nossa comunidade virtual, que você pode fazer parte dela, se conectando, orando, divulgando. Então, somente por Zoom. Então, qualquer equipamento que acessa a internet, você tem sempre o mesmo ID do Zoom e sempre a mesma senha. A gente sempre está mandando aí um lembrete, mas você é o nosso convidado e você pode estar participando com a gente em nome de Jesus. Bom, o que acontece? Acontece que nossa vida é bastante corrida. E tem algumas vezes que eu até comento com a Nilza, eu falo assim, olha, dia de 24 horas não está dando mais. A gente precisa de um dia de 48 horas, porque 24 está muito pouco. Parece que as horas têm diminuído, os minutos têm diminuído, os dias têm diminuído. Eu creio que você já deva ter sentido isso também. Ou seja, parece que está tudo muito curto, as coisas estão acontecendo muito rápidas. Pois é. Na verdade, se você participa com a gente nos estudos bíblicos que nós fazemos todas as quintas-feiras, né, que é conhecendo e vivendo a palavra do Senhor, você vai ver que também a gente já comentou alguma coisa sobre isso e nós já falamos algumas coisas sobre isso também. Isso é o final dos tempos, né? Jesus já dizia, se você for lá em Ezequiel, em Daniel, em Mateus, se você for também em Apocalipse, você vai ver que Jesus já dizia que os dias vão ficar menores.
Isso aí é o final dos tempos. Ai, pastor, o mundo está acabando. Ele vai acabar, querido. Vai acabar. Isso você tenha certeza. Ah, pastor, mas eu tenho ouvido isso desde que eu era pequenininho. Pois é, desde que você era pequenininho, você tem ouvido isso, verdade? Verdade. Então, agora está mais perto. Eu também tenho ouvido isso desde pequenininho, só que agora está mais perto. Hoje está mais perto que ontem, amanhã vai estar mais perto do que hoje. Mas a gente não consegue fazer tudo aquilo que a gente precisa fazer. Muitas vezes você começa a trabalhar e às vezes você fala assim, olha, vamos começar mais cedo, então em vez de começar às 8, vamos começar às 7 ou vamos começar às 6. E chega no final do dia, você fala assim, rapaz, eu comecei 2, 3 horas mais cedo e consegui fazer a mesma coisa. Eu tinha uma empresa aí no Brasil e eu trabalhava 12, 16, 18 horas por dia, achando que eu trabalhando essas 18 horas, o serviço ia ou diminuir, ou o serviço ia acabar, ou alguma coisa assim. Na verdade, não acontecia nada. Eu só ficava cansado, né? Exausto, e o serviço continuava lá, prontinho. Então, na verdade, querido, nós temos que pedir ao Senhor que nos dê sabedoria e discernimento para que a gente consiga remir o nosso tempo, para que o nosso tempo seja um tempo valioso. Ainda que seja você tem um período de não fazer nada, eu vou descansar, eu vou dormir até mais tarde, hoje é sábado, não tem problema, mas que seja um tempo valioso. Também nós estamos sempre preocupados, né? Sempre preocupados com a nossa alimentação, ou estamos preocupados com a roupa que a gente vai vestir, ou com aquilo que as pessoas vão olhar a gente, então eu tenho que estar bem vestido, tem que ser uma roupa de grife, porque imagina, né, o que vão dizer lá em casa. Nós estamos sempre preocupados com as nossas finanças, que é algo que tira o sono de muita gente. Por quê? Porque nós gastamos mais do que nós ganhamos, e isso acaba sendo um problema. Estamos preocupados de como poder suprir todas as coisas que precisamos, todas as nossas necessidades. Então, aquele que tem filho, aquele que tem marido, esposa, aquele que tem pai e mãe, como é que a gente vai suprir? A gente fica mais ou menos preocupado com isso. Algumas vezes a gente busca conselhos em pessoas que a gente crê que tem mais experiência com a gente, mais experiência que a gente. E minha avó dizia, né, se você quer experiência, compra um velho. Porque o velho já passou por todas as fases da vida, então ele tem experiência. Compra um velho que está fácil. Mas, na verdade, não é bem assim. Algumas vezes buscamos também ajuda com alguém que a gente confia. Olha, eu confio nessa pessoa é minha amiga, eu confio nela, né? Às vezes até buscamos ajuda, sabe com quem? Com o pastor. Vamos ver se esse homem resolve alguma coisa na minha vida aí, né? Buscamos ajuda por todo lado. Por mais importante que sejamos, sempre vamos precisar de ajuda de alguma pessoa em alguma área. Não importa o conhecimento que você tenha, não importa que você tenha 2, 3, 4 universidades, não importa que você seja PhD em não sei das quantas, não importa que você tenha N títulos, sempre você vai precisar de alguém. Sempre você vai precisar. Mas poucas vezes, eu falo poucas vezes, nós buscamos a ajuda de Deus. Poucas vezes a gente quer realmente chegar até o Senhor e falar, Senhor, me ajuda aí. Quando nós buscamos a ajuda de Deus, sabe quando é? Quando nós estamos desesperados. Então, passou o limite de resolver o problema. Então, já caiu no desespero. Então, nesse desespero, então aí você vai. Aí você vai buscar Deus. E aí você pede para todo mundo da sua comunidade, todo aquele que diz que crê em alguma coisa, você pede para orar por você, pede para pedir para você, porque você está desesperado. E, na verdade, nós esquecemos que Deus está sempre atento às nossas necessidades.
Bom, pastor, se ele está sempre atento, por que ele não resolve? Bom, primeiro porque ele não é teu empregado. Ele é Deus, ele é o Deus Todo-Poderoso. Se ele está sempre atento, por que eu tenho que passar por isso? Pois é, nós esquecemos que ele está sempre atento, nós esquecemos que ele está sempre pronto a nos abençoar. A gente esquece disso. Nós confiamos no nosso braço, nós confiamos naquilo que nós conseguimos fazer. Sabe quem sou eu? Eu sou o cara que faz e acontece. Eu sou aquele que manda prender e manda soltar. E nós esquecemos de Deus. Nós esquecemos de Deus nas coisas que estão mais presentes na nossa vida. Ou seja, nós precisamos buscar do Senhor, buscar aquilo que o Senhor tem para nós. Na verdade, Deus está sempre presente, mas nós não. Você e eu, muitas vezes, nos afastamos da direção de Deus. Ou porque a gente está cheio, ou porque a gente está muito ocupado, ou porque a gente está se achando que é o rei da cocada preta, e nós fazemos qualquer coisa e nós somos muito bons, então a gente se afasta. Ah, porque Deus me desamparou. Não, Deus não te desamparou, você que saiu fora da presença do Senhor. Ele está sempre aí. Mas, na verdade, nós não lembramos de Deus. Por quê? Porque nós somos autossuficientes. Nós julgamos que a gente consegue resolver todas as coisas. Até a gente cair numa situação em que a gente não consiga resolver. Então, frequentemente a gente recebe pedidos de oração e são pedidos assim da pessoa que está desesperada, da pessoa que está enferma, da pessoa que está em coma, da pessoa que está no bico do corvo, da pessoa que... Ou seja, ninguém pede, você não vê ninguém pedindo oração, né? Porque está bem. Pede oração porque está mal. Então, nós não lembramos de Deus pela nossa autossuficiência. Nós não lembramos de Deus porque não cremos que Deus vai atender às nossas necessidades. Na verdade, a gente não crê nisso. Porque se você e eu crêssemos nisso, a gente estaria todo instante com Deus. A gente estaria falando com Deus, a gente estaria pedindo a opinião de Deus, a gente estaria ouvindo a voz do Senhor. E é coisa que a gente não faz. Nós não temos liberdade para pedir para Deus. E aí você vai dizer assim, não, pastor, mas espera aí, eu tenho a liberdade. Pois é, e por que não pede? Sabe por que a gente não pede? Se a gente não tem a liberdade, é porque não tem a liberdade. Agora, se tem a liberdade e não pede, é porque nós não temos fé. Então, num dos vídeos aí que a gente gravou aí no YouTube, nós falamos que tem dois tipos de fé. Tem a fé natural, que é aquela fé que eu sei que eu vou pôr a chave no carro, dar no contato, ele vai pegar e eu vou embora. E tem a fé que é o dom da fé. O dom da fé, que crê no sobrenatural, que crê no impossível, que crê num Deus que pode fazer todas as coisas. Num Deus que tem o mundo como estrado dos seus pés. É essa fé. Mas muitas vezes a gente não tem. A gente não tem intimidade com esse Deus. A gente não tem intimidade. Muitas vezes você vê algumas pessoas, quando fala com Deus, fala papaizinho. Aí você fala assim, nossa, que intimidade, né? Eu até acho que é legal isso, né? Se a pessoa tem essa intimidade, tudo bem. Mas nós temos que buscar a intimidade com Deus. Mas a intimidade com Deus, como é que a gente consegue? Como é que você consegue conhecer uma pessoa? Quando você caminha com ela. Quando você tem tempo com ela. Quando você comparte as coisas com essa pessoa. Então você começa a criar o quê? Intimidade. E com Deus é a mesma coisa. Mas muitas vezes o que é que nós fazemos? Nós só lembramos de Deus na nossa dificuldade. Então, quando a gente vai orar, não importa se você está sentado, deitado, de pé, de joelho, não importa como você esteja. A única coisa que você faz, ou eu faço, sabe o que é? Pedir, 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 pedir.
E quando Deus vai falar, a gente sai fora. Não sei qual é a questão, mas hoje Deus quer ser um provedor na tua vida. Um provedor, é aquele que provém, aquele que traz as coisas. E hoje nós vamos falar justamente sobre isso, sobre ser um provedor. O suprimento de Deus, a provisão que Deus tem para você e para mim. Deus, ele tem infinitamente mais para dar para você e para mim. E muitas vezes nós damos mais valor naquilo que o diabo fala do que naquilo que Deus promete. Nós acabamos de cantar aí o louvor, Deus de pacto. Ele é um Deus de pacto, um Deus de promessa, um Deus que quer ter uma intimidade com você e comigo. Mas a gente desliza. Mas nós vamos direto na palavra do Senhor. Se você puder, abre a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 42. Veio um homem de Baal-Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes no seu alforje. Disse Eliseu: dá ao povo para que coma. Ok. Esse texto é um texto bastante interessante. Primeiro, a gente tem que saber quem é Eliseu. Primeiro, nós temos que saber quem é Eliseu. Eliseu era um profeta de Deus. Eliseu era aquele que andava junto com Elias. Quando Elias foi transladado, antes de ser transladado, porque Eliseu não saía do pé dele, Eliseu queria estar com Elias. Antes de Elias ser transladado, Elias deu a capa para Eliseu e falou: o que mais você quer? Ele poderia ter falado: eu quero ir com você. Ou eu quero $1 milhão. Ou eu quero, sei lá, qualquer coisa. Mas sabe o que ele pediu? A unção dobrada. A unção dobrada que Elias tinha. Antes de Deus levar a Elias, ele teve a unção dobrada. Eliseu não se afastou de Elias. Eliseu estava junto com Elias, caminhava com Elias. Eliseu conhecia Elias e conhecia o Deus que Elias servia, porque Eliseu servia o mesmo Deus. E Eliseu sabia que Deus ia levar Elias. E ele, quando ele sabe disso, aí ele fica cada vez mais junto de Elias. Elias era um profeta do Senhor. Consequentemente, se Eliseu recebeu a porção dobrada, ele passou a ser um profeta do Senhor. Agora, quem era esse homem que trouxe aí os 20 pães e algumas espigas de milho? Esse homem era um judeu, a Bíblia não fala mais dele, a Bíblia não fala quem era ele, mas a gente sabe que ele caminhou muito para trazer esses pães. A gente sabe também, a gente pode concluir pelo texto, né? Que a Bíblia não precisa dizer, mas nós concluímos pelo texto, que esse judeu era um homem temente a Deus, que além de ser temente a Deus, ele estava envolvido com as coisas de Deus. Além de ser temente a Deus, estar envolvido com as coisas de Deus, ele queria participar da obra de Deus. Assim como eu convidei você a participar aí da Rádio Vineyard, esse homem, ele queria participar. Ele queria participar. O homem fez o quê? Ele veio e trouxe o resto. Não, ele trouxe as primícias. As primeiras coisas da sua colheita ele trouxe para entregar ao Senhor. Pastor, isso aí é dízimo, é oferta, o que é? Querido, isso aí é uma entrega de coração. Era uma entrega de coração. Era uma oferta que ele estava levando para participar.
ele trazia essa oferta para Eliseu para participar do ministério de Eliseu. Ele estava envolvido no ministério, ele queria estar cada vez mais servindo ao Senhor. Esse homem trazia não daquilo que sobrava, mas o que era primícia, o que era as primeiras coisas. Aí eu te perguntaria, por que ele trazia essa oferta? E aí você pode dizer assim, porque era a lei, né? A lei tem que ser cumprida e tal. Ok. Também, pode ser também, porque era a lei. Mas ele trazia essa oferta porque ele estava comprometido. Comprometido com o ministério de Eliseu. Ele estava envolvido com o Senhor. Ele queria estar envolvido com o Senhor. Ele não fazia isso aí de uma forma mecânica. Eu estou levando lá, porque aí eu fico livre desse compromisso. Não. Ele estava envolvido com o ministério de Eliseu e com a obra do Senhor. Envolver com a obra do Senhor não é você ir lá na igreja, aquele edifício que você vai, não é você estar tendo um cargo lá naquela igreja, não é você pertencer a uma denominação, não é você pertencer a uma religião. Envolvido com a obra de Deus é quando você lê a palavra e entende que o Senhor deseja que você vá e pregue o evangelho, que você vá e viva o evangelho. Era isso que ele queria. Quando você se conscientiza que você deve amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Ainda que ele seja corintiano, ainda que ele seja do PT, não importa, mas que você o ame como se fosse a si mesmo. Ele desejava fazer parte desse ministério. Ele cria que Eliseu era um homem de Deus. Ele cria. Por quê? Porque ele cria num Deus todo-poderoso. E ele crendo que Eliseu era um homem de Deus, ele também cria que Deus abençoava o povo pela obediência e pela dedicação de Eliseu. Então, na verdade, você que participou conosco do estudo de quinta-feira, quando nós falamos de dons espirituais, nós falamos que Deus vai te dar o dom, ele vai te dar o dom se você tiver o quê? Comprometido, se você tiver envolvido. Agora, se você for uma pessoa, um cristão, entre aspas, que você não quer saber de nada, sinto muito. Tem alguma coisa errada se você tiver algum dom. Tem alguma coisa errada. Aí nós falamos, você pode dar uma olhada no YouTube, nós falamos sobre charlatanismo. E não vamos falar disso agora. Mas nós temos que estar envolvidos com a obra de Deus. Mas será que nós estamos? Ai, pastor, mas eu tenho uma família, não posso ir por todo mundo e pregar o evangelho. Pois é, filho, começa na tua família. Começa no teu vizinho, começa na tua rua, começa no teu bairro. Começa, tem que começar. Deus ele não vai dividir a família por causa de um ministério. Nós estamos aqui nos Estados Unidos e nós não viemos para cá para fazer turismo. A primeira vez que nós viemos foi para fazer turismo, né, Ney? A primeira vez foi, mas... Lua de mel. Era a lua de mel. Mas nós tivemos um chamado do Senhor para vir para cá. Então, querido, o chamado não foi só para mim. Eu tive um chamado, aí eu vou. Não, eu estou casado com a Nilza. O chamado de Deus tem que vir para os dois. Não pode só vir para um. Deus ele não vai dividir a família. Deus ele não vai dar um chamado para um e outro chamado para outro. Ele não vai fazer isso. Agora, para que Deus possa dar o mesmo chamado para o casal tem que estar em sintonia. O casal tem que estar caminhando com o Senhor. E ele vai fazer a obra. E muitas vezes a gente não está envolvido nessa obra. Muitas vezes a gente não quer saber muito desse Deus.
Por quê? Porque o ser humano não é um problema seu nem meu, mas é um problema do ser humano. O ser humano ele quer apalpar, né? Ele tem que apalpar, ele tem que ver, ele tem que... E Deus, sabe o que é, pastor? Às vezes a gente não consegue apalpar Deus. Pois é, querido. Mas você consegue sentir a Deus. Você consegue ouvir a Deus. Você consegue olhar as maravilhas que Deus tem feito na tua vida e na minha vida. E quando eu falo isso, eu não falo de igreja, eu não falo de denominação, eu não falo de função, né? Eu falo de um Deus todo-poderoso. Aí você vai dizer assim, pastor, você tem alguma coisa contra a igreja? Eu não tenho nada contra a igreja. Eu tenho alguma coisa contra quando você e eu não somos a igreja de Jesus Cristo. Porque é o que diz a palavra. Quando Jesus falou que ele vem buscar a igreja, ele não vem buscar o templo que você vai lá, o edifício que você vai lá. Ele vem buscar você e eu. Então, nós somos a igreja. Pastor, mas a gente não pode reunir. Lógico que pode reunir e deve reunir, porque a palavra diz que os irmãos devem estar juntos, congregando juntos. Mas eu estou dizendo que o que muitas vezes acaba acontecendo é que a gente só congrega. Só congrega. A gente não faz a obra do Senhor. Mas eu estou congregando. Congregar não é fazer a obra do Senhor. Congregar é você trocar experiências espirituais, é você trocar problemas espirituais de um orar pelo outro e o outro orar pelo um. Nós só queremos congregar, nós só queremos fazer da igreja um clubinho. Pastor, essa palavra é muito forte. Pois é, querido, mas é isso que está acontecendo. Quando alguém que tem um cargo lá quer ser melhor do que todo mundo. E não é. Como a gente viu em dons espirituais, quando você tem um dom, o dom é para edificar o corpo de Cristo. Mas a gente não faz isso. A gente está atrás de se projetar. Está atrás de dizer, sabe quem eu sou? Sabe com quem você está falando? Então, não importa com quem você está falando. Nós verdadeiramente cremos que Deus tem nos suprido, ou somente que é um fruto exclusivo do nosso esforço? Não, olha, eu tenho que fazer minha parte. É lógico, você tem que fazer a sua parte. Você não quer que Deus mande um chequinho para você toda semana ou todo mês, né? Você tem que fazer a sua parte. Agora, você crê que essas tuas conquistas, conquista da tua casa, da tua família, conquista do teu carro, conquistas que você está tendo, é devido ao teu esforço, porque você é uma pessoa maravilhosa, ou porque é bênção de Deus? A gente não reconhece as bênçãos de Deus. Conversava com uma pessoa essa semana e ela me falava, pastor, mas você não sabe, como eu fico feliz cada dia que eu acordo. É verdade? Que legal, né? E aí, o que você faz? Eu agradeço a Deus. É isso aí. Agradecer a Deus, Senhor, eu tenho mais um dia. Aleluia. Não sei se vai ser o dia inteiro, mas eu tenho mais um dia, né? Não sei se vão ser 2 horas, 3 horas, ou se vai ser as 24 horas do dia, mas eu tenho mais um dia. Mas a gente não faz isso. Por quê? Porque nós somos muito orgulhosos, nós somos muito autossuficientes. Nós achamos que nós somos a última Coca-Cola do deserto. E não tem deserto, e nós não somos Coca-Cola. Então, querido, nós temos que voltar o nosso pensamento ao Senhor. Deus deseja te dar o suprimento, mas o suprimento que você necessita, não o que você quer, não aquilo que você deseja. Pastor, mas a palavra de Deus não diz que Deus satisfaz o desejo do coração. Ela diz isso também, é verdade. Puxa vida, me esqueci disso. Eu acho que Deus esqueceu também, né? Não, na verdade, o que falta é a interpretação desse texto. Deus satisfaz o desejo do coração daqueles que andam com Ele. E aí a gente pega um texto assim e quer criar uma teologia a respeito desse texto. E achando que não, quando Paulo fala lá em Romanos 8, e fala assim que tudo posso naquele que me fortalece. Então o cara bota isso
na frente da casa dele, o cara escreve isso no carro, o cara... Ok, mas quem te fortalece? A tua fortaleza está no Senhor. E muitas vezes a gente perde a bênção. Por quê? Na verdade, a gente não crê que Jesus pode todas as coisas. A gente só deixa Deus, Jesus, o Espírito Santo lá para a regra 3. Sabe como é que é? Se eu não consigo de um jeito, se eu não consigo de outro jeito, se eu não consigo de outro jeito, eu já tentei todas... não tem mais nenhuma possibilidade. Não tem. E aí, o que a gente faz? Bom, antes do suicídio, vamos lá. Vamos falar com Deus. Aí a gente muda o nosso foco. Mas o Senhor continua falando com a gente aqui. 2 Reis, capítulo 4, versículo 43. Porém, seu servo lhe disse: Como hei de eu pôr isto diante de 100 homens? Ele tornou a dizer: Dá-o ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comerão e sobejará. Ou seja, comerão e sobejará. O Senhor disse que vai sobrar muito. Mas quem era o servo? O servo era aquele que não obedecia. Foi aquele que foi discutir com o profeta. Profeta, eu tenho 20 pães aqui, tem 100 negros com fome aqui. Como é que eu vou? Querido, faça o que eu te mandei. E muitas vezes isso passa comigo e com você, que Deus pede para nós algumas coisas absurdas ao nosso entendimento e a gente não quer fazer porque, isso é absurdo. Isso é absurdo. Nós ficamos quase 2 anos, um pouco mais de 2 anos, na Flórida fazendo trabalho com morador de rua, em que a igreja que a gente estava não concordava com isso. Mas, espera aí, mas se a gente tem que ajudar o próximo, e a gente ia, de domingo à tarde, nós íamos lá, abraçar a gente fedida, maltrapilha, levar comida, levar roupa, levar mantimento para a semana para a pessoa. As pessoas todas saíam dali bem nutridos. Na verdade, a gente não quer obedecer a palavra do Senhor. E o servo foi a mesma coisa. Ele ficou limitado em 100 homens e 20 pães. Não sei se você lembra, eram 3 pães e 2 peixes que alguém sustentou mais de 5.000 pessoas. Você lembra disso? Pois é. O mesmo Deus que queria multiplicar aqui em 2 Reis é o mesmo Deus que multiplicou lá nas mãos de Jesus. Que é um absurdo. É o mesmo Deus que abriu o mar, que é outro absurdo. Na minha lógica, na sua lógica, é um grande absurdo. Isso nós chamamos de milagre. Isso nós chamamos de impossível. O que é o impossível é o que Deus faz. E muitas vezes essas limitações acontecem conosco. Nós estamos limitados ao que vemos e não ao que cremos. Nós nos limitamos na nossa medíocre visão porque nós não cremos. Nós nos paralisamos diante do primeiro obstáculo. Mas espera aí, pastor. Ali era um negócio estranho, 20 pães para 100 homens. Pois é, querido. Se esse servo tivesse andando com Eliseu, se esse servo tivesse andando com o mesmo Deus de Eliseu, ele saberia que, olha, eu não sei o que vai acontecer, mas alguma coisa vai acontecer, eu vou fazer. Ele não ia discutir, ele não ia questionar. Eliseu, pelo amor de Deus, olha aqui, são 20 pães, são 100 caras com fome. Você está louco? Ele se deteve diante do obstáculo. E é o que a gente acontece. Nós esquecemos das promessas que Deus tem para nós. Nós esquecemos das promessas, que são mais de 2.000 promessas que tem na palavra do Senhor, que estão escritos na Bíblia, e que a gente
Se a gente durasse 500 anos, a gente não conseguiria viver todas as promessas. Nós esquecemos disso. Sabe o que faltava lá para o servo de Eliseu? Faltava fé. Faltava intimidade com Deus. Faltava intimidade com Eliseu. Ele não conhecia Eliseu. O que faltava para ele era obediência. E muitas vezes é isso que falta para mim e para você. Não imagina que Deus vai me mandar. Querido, obedeça. Obedeça e viva o milagre. Obedeça e viva a promessa. Obedeça e viva a provisão do Senhor. Como é que eu vou dividir? Só tem um prato de arroz aqui, como é que eu vou dividir com outras duas pessoas? Se Deus falou para você, divide. Divide. Não vai pela tua emoção, vai por aquilo que Deus falou com você. Ah, pastor, mas Deus fala é tão difícil. Não, Deus fala a todo instante. O problema é que você e eu não escutamos. O problema é que você e eu não vemos. Isso que aconteceu com o servo de Eliseu é o que acontece com você e comigo. Quando você lê o texto, você vai falar assim, mas esse cara era um mequetrefe meia boca. Como o cara pode? Pois é o que acontece com você e comigo, igualzinho. Igualzinho, nós não somos diferentes dele. Não temos fé que Deus proverá. A gente não tem fé que Deus vai prover, que Deus vai levantar, que Deus vai curar, que Deus vai sanar, que Deus vai fazer o que tem que fazer. Sabe por quê? Porque verdadeiramente nós não conhecemos o Deus que servimos. Se é que a gente serve. Vamos deixar claro aí, né? Como diz a Aninha, vamos combinar, né? Se é que a gente serve, a gente não conhece. A gente não conhece. Nós não temos intimidade com esse Deus, porque muitas vezes a gente nem ouve ele falar. Muitas vezes a gente não ouve. Nós não temos intimidade, nós não servimos, nós não caminhamos com ele. Na verdade, nós não obedecemos a Deus. E por isso, muitas vezes, a gente até fica sem graça até de pedir, né? Ah, Senhor, o Senhor pode me curar? Tem jeito aí, Senhor, de... Mas o que foi que aconteceu? Eliseu tornou a falar. Meu filho, vai lá, pega os 20 pães, dá para o Senhor homem com fome lá. Vai lá, meu filho. E o Senhor fala conosco. E o Senhor fala conosco através da sua palavra. Se você não abre a palavra de Deus, se você não lê a palavra de Deus, ele não pode falar com você. O Senhor fala através de louvores, quando você ouve um louvor e vem uma mensagem maravilhosa, e vem uma mensagem para confortar e consolar a tua necessidade. O Senhor fala através de pregações. Ah, pastor, eu vou entrar aí no YouTube e vou ver todas... Não, não é assim, querido. Um dos dons do Espírito é discernimento. Nós temos que ter discernimento, sabedoria. O Senhor fala através de estudos bíblicos. O Senhor fala. O Senhor fala através de muitos meios, mas nós não ouvimos e não vemos. Por quê? Porque Deus não fala. Não, Deus fala. Porque a nossa intimidade com Ele não está tão íntima quanto a gente acha que está. Mas ainda assim, nós duvidamos. Nós duvidamos que Deus vai prover, que Deus vai curar, que Deus vai ressuscitar, que Deus vai transformar, que Deus vai suprir. Nós duvidamos. Não cremos porque não temos uma vida íntima com Deus. Nós duvidamos porque a gente não tem intimidade com Deus, a gente não caminha com Deus. Esse servo de Eliseu, ele duvidou porque ele não... Na verdade, ele era um servo, mas ele não queria saber, não queria se envolver, não queria... Ele não queria. Não cremos que Deus vai suprir.
Não cremos que Deus está em todas as nossas causas. Quando você não crê, sinto muito. Mas Deus não está? Deus está. Ele vai fazer? Se você não crê, ele não vai fazer. Se você não tem fé, ele não vai fazer. Se você não caminha com ele, ele não vai fazer. Ele vai fazer aquilo que você precisa, não aquilo que você quer. Aquilo que você precisa. Eu tenho uma lista bem grande, assim, de um monte de coisa que eu quero. Ai, pastor, você acha que Deus vai fazer? Pois é, se ele achar que tem que fazer, ele faz, mas... E aí, pastor, como é que você se sente? Eu me sinto suprido. Mas a tua lista lá não diminui. Pois é, minha lista não diminui, mas eu continuo sendo suprido. Suprido pelo Senhor. O Senhor está me dando aquilo que eu preciso, não aquilo que eu quero. E a gente continua no texto de 2 Reis, capítulo 4, versículo 44. Então lhes pôs diante, comeram e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! O que foi que aconteceu? Sobrou, conforme a palavra do Senhor. Aleluia! Aconteceu conforme a palavra do Senhor. E é isso que vai acontecer na minha vida e na tua vida. O Senhor é com você quando você é com o Senhor. O Senhor está com você quando você está com o Senhor. E comigo também. Deus multiplicou e tem multiplicado na tua vida e na minha vida. Deus multiplicou os 20 pães lá para 100 negros. Imagina 100 cara esfomeado. Meu, cada um comeu, no mínimo, 2 pãezinhos, né, Ney? No mínimo, vamos fazer uma conta aí rápida. No mínimo, 2 pãezinhos. Eu ia precisar de 200 pães, só tinha 20. Ai, pastor, tem o dízimo. Pois é, querido, era 10% só retiro. Mas Deus multiplicou. Isso não é palavra de homens. É a palavra do Deus Todo-Poderoso. Se a gente tivesse em mente, se nós tivéssemos em mente o poder desse Deus, a gente não brincaria de ser cristão. A gente não brincaria. Porque esse Deus é tremendo. Esse Deus é poderoso. E o que ele promete, ele cumpre. E, na verdade, ele deseja fazer uma transformação na tua vida. Ah, Senhor, pode fazer. Não. Não é assim que funciona, não. Não é assim que funciona. Eu vou te dizer como é que funciona. O Espírito Santo fala para você o que você tem que ser transformado. E você se transforma. Ele vai fazer a transformação através daquilo que o Espírito Santo te fala. E você vai ser transformado. Porque se ele vem e transforma a tua vida e a minha vida, na verdade, ele vai estar tirando a liberdade que ele mesmo deu. Então, ele quer fazer essa transformação, mas ele depende que você queira também. Se você não quer, meu amigo, sinto muito. Você não quer. Você vai no médico e fala assim, doutor, eu estou com uma dorzinha aqui e tal. Aí ele pega e dá uns comprimidinhos para você e fala assim, olha, toma de 6 em 6 horas um comprimidinho. Aí você sai do médico com um remédio e fala assim, esse médico não sabe nada. Sabe o que eu vou fazer? Eu não vou tomar isso aqui. Aí passa 2 semanas, você volta lá no médico, ai, doutor, piorou. Você tomou o remédio? Não, mas, filho, o que você quer que eu faça? Com Deus é a mesma coisa. Ele fala naquilo que você tem que ser transformado. Se você não transforma, ele não vai fazer nada. Ele deseja essa transformação. Ele deseja que você e eu confiemos nele. Confiança é aquilo que você fecha os olhos e pé embaixo. Vamos embora. É para frente, é para o lado, é para onde vamos? Vamos embora. Isso é confiança. Confiar nele. Deus deseja que você e eu o conheçamos e tenhamos intimidade com ele. Deus deseja que você e eu tenhamos fé. Não a primeira fé, que é aquela fé, né, natural. Ele quer que você e eu tenhamos o dom da fé. Ele deseja isso.
Ou seja, querido, não se detenha por qualquer situação. Não permita que o inferno fale mais alto que Deus. A gente vê alguns cristãos falando, porque eu estou no estreito, porque o diabo tem se levantado. Pois é, querido, onde está Deus nessa história toda? Você dá mais crédito para aquilo que o diabo fala do que para aquilo que Deus tem falado na tua vida e na minha vida. Não permita isso. Não permita isso. Não permita que as circunstâncias façam com que você se desvie do caminho do Senhor. Faça com que você e eu desconfie que Deus pode fazer alguma coisa. Creia, confie e busque o Senhor. Ele deseja, para você e para mim, ser o nosso supridor. Supridor não só em comida, em alimentação, mas supridor financeiro, supridor sentimental, supridor na nossa família, supridor em todas as áreas da nossa vida. Mas eu tenho que permitir que ele entre. Eu tenho que me achegar a ele. Eu tenho que ter intimidade com ele. E o Senhor manda te dizer uma coisa. Abre aí a tua Bíblia, no livro de Isaías, capítulo 55, versículo 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Ou seja, ele manda te dizer que os pensamentos dele são muito diferentes dos nossos pensamentos. E os caminhos dele são muito diferentes dos nossos caminhos. Ele manda te dizer que nós devemos buscar, andar os caminhos do Senhor. Nós devemos buscar ter o pensamento do Senhor. Que você e eu possamos crer que o meu suprimento vem de Deus. Que eu não seja abatido por todas as coisas que estão acontecendo à minha volta. Porque tem o Covid, porque saiu os americanos saíram do Afeganistão, porque estão decapitando cristão não sei aonde. Querido, isso aí ia acontecer mesmo. Ora, intercede. Creia que Deus vai ser o teu supridor. Deus deixou inúmeras promessas para você e para mim. Não permita que o inferno te roube cada uma delas. Não permita que o inferno tire você dos caminhos do Senhor. Eu queria orar com você. Você que ainda não tem a Jesus como Senhor da tua vida, nós vamos orar aqui. E se você quiser aceitar esse Jesus, você o faça. E depois escreve o seu nome aqui embaixo. E nós vamos estar entrando em contato com você, para que você conheça quem é esse Deus. Feche os teus olhos. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, eu te louvo e te agradeço por tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Porque o Senhor tem sido um Deus fiel, o Senhor tem sido um Deus supridor, o Senhor tem sido um Deus misericordioso. E agora, Senhor, eu te peço, Senhor, visita cada um, Senhor, que nos assiste, cada um que nos ouve, Senhor. Senhor, que possa haver transformação na vida de cada um de nós, Senhor. Pai, em nome de Jesus, não permita que o inferno fale mais alto. Não permita, Senhor, que as tuas promessas não sejam cumpridas nas nossas vidas, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nos fortalece. Senhor, enche-nos, Senhor, com teu Espírito Santo. Visita, Senhor, agora aquele que está te aceitando como Senhor e Salvador. Senhor, que teu Espírito Santo possa fazer um reboliço na vida dessa pessoa. Que ele possa sentir, Senhor, aquilo que o Senhor tem para a vida dele, Pai. Senhor, em nome de Jesus, cuida de cada um de nós. Cuida, Senhor, e seja o Deus supridor, o Jeová Jireh, o Jeová Rafá, o Deus que supre, o Deus que cuida, o Deus que está sempre conosco. Pai, em nome de Jesus, que nós não sejamos levados pelas coisas deste mundo, pelas más notícias. Senhor, que nós possamos confiar que o Senhor é o nosso Deus, o nosso supridor, aquele em quem nós devemos confiar e ter fé.
Pai, em nome de Jesus, faça a sua obra na nossa vida. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus pela tua vida. Obrigado por você estar com a gente até aqui. E te convidamos a fazer parte dessa comunidade virtual, a fazer parte daquilo que o Senhor tem se movido na nossa vida e na vida de muitos que têm sido abençoados pela palavra do Senhor. Não é pela palavra do pastor, é pela palavra do Senhor. É o Senhor que faz o milagre. Se você tem alguma dúvida, coloca aqui embaixo a dúvida que você tem. Se quer fazer alguma pergunta, coloca aqui embaixo e a gente vai te responder. Obrigado por você estar conosco até agora e que você tenha uma semana abençoadíssima, uma semana cheia da força, da unção e do poder do Senhor. E nos vemos na quinta-feira, que tem estudo bíblico em nome de Jesus. Fica na paz, Deus te abençoe. Tchau, tchau.